A gente vai conversar agora com o ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele está no nosso estúdio em Brasília. Ministro, boa noite. Muito obrigado pela sua presença nesse momento delicado. E, é claro, eu começo perguntando qual o impacto que o senhor acredita dessa confirmação na pecuária brasileira, desse primeiro caso de vaca louca registrado em 2023 no nosso rebanho. Mais uma vez, boa noite, ministro. Boa noite, Márcio. Boa noite, Caio. Também Basília aqui no estúdio em Brasília. Claro que é um impacto ruim, nós não gostaríamos de estar anunciando isso, mas o procedimento é total transparência, total respeito aos protocolos e estamos fazendo isso com muita determinação, avisando ao mercado. Tive logo na confirmação, a primeira pessoa que eu comuniquei foi o presidente Lula, que fez uma recomendação explícita. Fávaro, total empenho para resolver o problema e total transparência aos nossos fornecedores e à população brasileira. Nossa analista de política, Basília Rodrigues, também participa desta entrevista. Basília, por favor, boa noite. Oi, obrigada, Márcio. Ministro, obrigada por essa entrevista exclusiva. Já saiu da reunião com o presidente Lula, veio para cá para conversar conosco na CNN Brasil, passar esses esclarecimentos. É super importante para o nosso trabalho jornalístico, mas especialmente para as pessoas que estão acompanhando o Prime Time de casa. Eu gostaria que o senhor falasse, então, desse trabalho de esclarecimento sobre posso ir amanhã no mercado comprar carne ou não, já que a China, por esse protocolo sanitário, está tendo as exportações do produto suspensas por um tempo. Será que para o brasileiro essa carne é de pronto alimento ou não? Tem que esperar um tempo também? Basília, é muito importante esse esclarecimento. Primeiro, que a suspensão que o Brasil tem protocolarmente que fazer para as exportações à China é meramente formalidade. Eu posso garantir, primeiro, à população brasileira que não se preocupe com relação ao consumo de carne bovina. De hipótese alguma, algum risco pode estar. Porque também nós já sabemos a origem do caso, aonde se instalou, é numa pequena propriedade no município de Marabá, no Pará, que tem uma criação de 60 animais, que nenhum outro animal deste rebanho foi abatido e levado ao mercado. A forma de trato, por exemplo, é um animal criado a pasto, que não tem risco de contaminação via ração. Então, assim, com muita tranquilidade, a população pode continuar consumindo com segurança. O Brasil está cumprindo formalidades protocolares com a China e com os outros países que nós somos fornecedores, com total transparência, determinação a rapidamente prestar as informações, fazendo as análises complementares agora para saber a tipificação, se é clássica ou atípica, e muito provavelmente que a experiência dos nossos técnicos será atípica e com isso, rapidamente, nós podemos prestar informações ao mercado internacional e levantar essa suspensão e voltar à vida normal. Mas, ministro, só para ficar muito claro, a gente não sabe ainda se é atípica ou clássica esse caso registrado no Pará? Não há certeza ainda? Não, porque o Brasil ainda não tem a capacidade técnica de finalizar esse processo. Até o final de dezembro de 2023, os nossos laboratórios aqui no estado de Pernambuco vai ter condição de afirmar a tipologia, né, tipificação do EEB, que é a vaca louca. Mas, imediatamente, com a confirmação de que é EEB, feito nesse laboratório brasileiro, nós já estamos enviando a amostra para um laboratório de defesa agropecuária cadastrado na Organização Mundial de Saúde Animal, que é em Alberta, no Canadá. Assim que chegar lá a amostra, deve ser 1 ou 2 dias, ela está dentro dos padrões, tudo conforme prevê os protocolos. 1 ou 2 dias chega a amostra lá, 2 ou 3 dias a gente vai estar trabalhando diplomaticamente para que seja o mais rápido possível analisado e aí sai a edificação e aí nós vamos dar então informação ao mercado e para que nós possamos daí dar prosseguimento, levantar a suspensão das exportações e voltar à vida normal. Mas, ministro, desculpe interromper o senhor, mas é porque a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará diz que já tem esse laudo do laboratório do Canadá.
já tem essa informação de que é um caso de vaca louca atípica. Mas, para confirmar essa situação de isolamento e controle, essas amostras foram enviadas para o laboratório do Canadá. Mas a Agência de Defesa Agropecuária do Pará informa que é um caso atípico. Márcio, assim, a experiência dos nossos técnicos na avaliação, a rotina onde é criado esse animal, o não consumo de rações e principalmente pela proibição brasileira com relação ao consumo de ração que tem origem animal, isso e a experiência dos nossos técnicos veterinários permite dizer que a probabilidade é muito grande que seja atípica, mas isso só se vai confirmar quando nós tivermos um posicionamento claro, feito a análise no laboratório canadense que nós estamos enviando. Quem faz perguntas também para o senhor, ministro, é o nosso analista Caio Junqueira. Caio, por favor. Oi, ministro, boa noite. Ministro, a gente conversou há mais ou menos uns 30 minutos. O senhor havia me dito o quanto que uma boa relação diplomática entre Brasil e China pode ajudar na reversão da suspensão da exportação da carne do Brasil para a China. O senhor me deu, inclusive, alguns prazos. Já houve casos em que isso demorou 120 dias, já houve casos que isso demorou 13 dias. Amanhã deve ser suspensa, né, essa exportação. Qual o prazo esperado para que a exportação possa ser retomada da carne brasileira para a China? Caio, a gente não pode prever quantos dias, mas os protocolos estão sendo cumpridos rigorosamente. Desde o momento da especulação ainda, porque quando houve um sintoma no animal, a primeira hipótese a ser levantada é o possível caso de raiva, né? O que não é EEB, vaca louca. Quando, então, foi lá, coletou as amostras e viu que não era raiva, aí, rapidamente, então, nós já comunicamos ainda preliminarmente numa nota no Ministério da Agricultura e o nosso embaixador na China comunicou a GCC, que é o equivalente ao Ministério da Agricultura chinês, para que ele pudesse já ter ciência da suspeita. E hoje já rapidamente ficou comprovado que é EEB, né? Falta a tipologia, nós vamos cumprir o protocolo. O Brasil levanta a exportação, o Brasil suspende as certificações e levanta a exportação até que esteja o caso totalmente esclarecido. Essa é a prova de transparência, de credibilidade, de boa diplomacia. O presidente Lula já está ao par do caso, se colocou à disposição para interagir também, prestando todas as informações. A parte técnica vai fazer, eu vou fazer também. Para quê? A partir daí, com as informações todas de segurança para os consumidores, nós possamos, então, o mais rápido possível. Talvez antes de que possa o mercado esperar, a gente consiga levantar essa suspensão. Quero crer, aí é uma convicção minha ainda, que antes da visita do presidente Lula à China no final do mês de março, que ainda está para ser confirmada, nós tenhamos esse caso solucionado. Basília Rodrigues tem mais uma pergunta. Ministro, Basília, por favor. Oi, ministro. Olha, em 2021, os senhores já haviam identificado essa doença em outros animais bovinos, Mato Grosso, Minas Gerais, e agora, novamente, aparentemente, um caso isolado que ainda está sendo objeto de investigação. O que provoca essa doença? Se o senhor puder esclarecer isso para todos nós, jornalistas, população, que a gente lê, ouve especialistas, mas quer saber o que provoca a doença a ponto dela voltar, né, ainda que seja um caso isolado. Não seria uma falha nos aspectos de inspeção sanitária? Não, Basília, não é nenhum tipo de falha. Na verdade, eu vou fazer aqui uma analogia muito simples para que as pessoas possam entender. É um processo degenerativo cerebral, né? Na medida que os animais vão envelhecendo. Isso também acontece com o ser humano. Você veja, uma analogia é uma pessoa mais idosa que possa ter Alzheimer, por exemplo. É um processo degenerativo do cérebro. Isso também acontece nos animais. No caso, essa doença não é transmissível e é muito propício que esse animal que já foi abatido e está sendo causa, e os outros também que aconteceram, por exemplo, um animal já relativamente idoso, 9 anos de idade. Por isso, não há preocupação, porque a outra forma, a clássica, aí sim,
é de quando um animal consome restos animais na ração de outro animal contaminado. Isso pode contaminar todo um rebanho, um confinamento, e isso vai para o frigorífico e contamina depois, no caso, o consumo humano. Não é o caso. O Brasil, primeiro, que é proibido restos de animais compor a ração animal. Este caso também, o animal não estava em confinamento, comendo a pasto. Então, veja bem, é muita segurança à população, com transparência, dizer, é um processo degenerativo do cérebro do animal que acontece com qualquer ser humano também e é natural acontecer, e nós vamos dar toda a atenção, esclarecimento, respeito ao cidadão para que nós tenhamos qualquer dúvida e vamos dar segurança ao mercado. O nome da doença científica é a encefalopatia espongiforme bovina. A gente sabe que os primeiros casos foram lá na Inglaterra, anos 80, anos 90, assustaram o mundo. E agora, nesse momento, a análise desse caso, se é uma forma atípica ou clássica da doença. Mas nós já vimos hoje, Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, trouxe os números do mercado financeiro, mostrando as ações de frigoríficos brasileiros despencando na Bolsa Brasileira. O senhor teme que isso se continue pelos próximos dias, essa visão negativa nas ações dos frigoríficos por causa desse caso isolado e, ao que tudo indica, como nos conta a Secretaria de Agricultura do Pará, um caso isolado e atípico nesse rebanho no interior do Pará? Márcio, eu acredito que o mercado se antecipa e precifica o problema. Quando nós já fizemos uma nota, ainda no período do Carnaval, que tinha a suspeita, na abertura dos mercados, houve então uma acomodação de preços, temendo, né, essa reação no mercado da confirmação que veio a acontecer agora à tarde. Pode haver alguma queda amanhã ou nos próximos dias de alguns papéis de plantas frigoríficas, mas que rapidamente vão voltar, com toda certeza, posso afirmar, na medida que nós cumprirmos o protocolo e levantarmos essa suspensão e voltarmos ao mercado pleno a todo vapor. A Basília tem mais uma pergunta, Basília, é isso? Isso, Márcio. Você consegue dar um prazo, ministro, para encerrar essa suspensão? Por exemplo, sobre esses novos resultados, né? Vocês estão pedindo uma revisão dos exames para saber se é mesmo típico ou atípico. Isso já viria amanhã? Tem um prazo, tanto para o resultado final desses exames no laboratório do Canadá e também para o prazo final da suspensão da exportação da carne para a China? Só para a gente poder ter aí uma referência. Vamos lá, a previsão é que esse material chegue no laboratório canadense em 1 ou 2 dias, depois mais 2 ou 3 dias, com boa diplomacia, com diálogo, nós conseguimos que eles façam com prioridade a nossa análise e a partir daí começa o processo de informação ao mercado. Isso que já está acontecendo, né? Nós já estamos passando todas as informações para todos os países que desejarem saber como é o caso, como aconteceu, como era criado esse animal, qual o ambiente, se teve abate em frigorífico de algum animal que convivia junto, se não teve, se teve comercialização. Nós estamos fazendo todas essas informações e a partir disso, então, quando não restar mais dúvida, os mercados voltam a adquirir produtos brasileiros e eu quero que isso seja o mais rápido possível. A parte de entregar o material no Canadá, 1 ou 2 dias. Aí, mais a análise deles, a gente quer crer que com boa vontade, boa diplomacia, mais 2 ou 3 dias. Portanto, são 5 dias. E aí começa a prestação de informações, finalizá-la com um bom trabalho. Mês de março a gente consegue resolver o caso e levantar essas suspensões. Só mais uma pergunta, ministro. O senhor falou que é uma fazenda pequena no interior do Pará, Marabá, se eu não me engano, e o senhor falou 60 cabeças de gado. A informação que a Secretaria do Pará nos traz é de 160 cabeças, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: nós sabemos se dessa fazenda saem bois, são exportados, é exportada a carne bovina para exportação essa carne? Não. Pode ser que o número tenha confusão sobre entre 60 e 160, porque é analisado da onde nasceu o animal, de que propriedade e da onde ele estava no momento. Então, ele nasceu numa propriedade, a informação que me chegou, uma propriedade de pouco mais de 100 cabeças e hoje ele está numa pequena propriedade de um rebanho de 60 cabeças. Nenhum animal dessas propriedades
foi abatido em frigorífico, a carne desses animais não estão no mercado. O animal que teve os sintomas foi abatido como deve ser protocolarmente, cumpriu todos os requisitos, portanto não há risco algum de contaminação e que isso saia. A propriedade está isolada e que os animais também, não há risco disso que saia do controle da vigilância sanitária brasileira. Uhum. Nós conversamos com Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que nos deu o prazer da presença no nosso estúdio em Brasília para falar sobre esse primeiro caso de carne de vaca louca registrado em 2023 no nosso país. Ministro, muito obrigado mesmo pela sua presença, pelos esclarecimentos aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer a vocês e a toda a população brasileira. Muito obrigado.